Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade aí à nossa disciplina de nosso conteúdo de sociedades anônimas. Só temos 4 pessoas assistindo a aula. Vamos ver se chega mais alguém aí, né? Como eu falei para vocês na aula passada, houve um problema técnico aí e a parte da aula que ficou gravada foi de apenas 11 minutos, aproximadamente, pouco menos de 11 minutos. Só que eu dei uma aula de praticamente 1 hora. Então, eu fiquei falando esse tempo todo sem estar sendo gravado, porque a conexão caiu e eu não notei. Então, agora eu vou retomar do pouco que foi dado na aula passada, nós vamos retomar, certo? A aula passada ficou praticamente toda perdida, né? Acontece, essas coisas da tecnologia têm esses probleminhas aí também, né? Além de vários outros. Então, pessoal, vamos relembrar aí o que é que nós estamos assistindo. Estamos vendo o quê? Sociedade anônima. É a penúltima sociedade empresarial que nós vamos ver. Depois dela tem só a comandita por ações. Só que a comandita por ações é praticamente a SA com algumas poucas observações. Então, são pequenas observações e aí a gente já finaliza todas as sociedades empresariais, certo? Na aula passada, eu não sei quem aí assistiu ou não, mas eu olhei no YouTube somente dessa turma de mais de 30 pessoas, somente 6 visualizações. Então, eu não vou repetir a aula e quem quiser assistir depois a passada, mas eu vou continuar de onde eu parei. Então, provavelmente, pode ser que fique aí de novo meio sem sentido. Mas está gravado, né? É só voltar lá. Como eu falei na aula passada, até onde foi gravada, eu disse que as sociedades anônimas, elas não se prestam para micro, pequenas e médias empresas. Elas só se prestam para grandes empresas ou até conglomerados. Porque a lei dela, a lei da SA, de 1976, ela exige a presença de estruturas dentro da própria empresa que não fazem sentido dentro de empresas pequenas, muito menos de microempresas. Vamos dar uma olhada aí, por exemplo, o que é obrigado a ter dentro da estrutura de uma sociedade anônima. Olhem aí, está na apostila de vocês, por exemplo, a Assembleia Geral. Tem que ter uma Assembleia Geral. Assembleia Geral, como o nome está dizendo, é uma assembleia, ou seja, uma reunião de todos os acionistas da sociedade anônima. Aí vamos supor que uma empresa, uma sociedade com 2 sócios. E aí, você vai fazer uma Assembleia Geral com 2 sócios? Vamos convocar a Assembleia Geral da nossa sociedade. Quantos sócios são? Eu e tu. E aí, Assembleia de 2 sócios, eu e tu. Tá certo isso? Vamos convocar o Conselho de Administração, que é obrigatório nas companhias de capital aberto. Tem um conceito aí na apostila, já foi falado. E é facultativo nas de capital fechado. Isso aí também já foi explicado. Vamos convidar o Conselho de Administração ou consultar o Conselho de Administração. Quem é o Conselho de Administração? Eu e tu, 2 sócios. Vamos chamar a diretoria. Quem é a diretoria? Eu e tu, porque só tem 2 sócios. Vamos convidar o Conselho Fiscal para nos explicar tal coisa. Quem é o Conselho Fiscal? Eu e tu. Quer dizer, não tem sentido, né? Uma microempresa, uma empresa de pequeno porte ou uma média, com 2, 3, 4 sócios, ter toda essa estrutura aí que está colocada pela lei das SAs. Toda essa estrutura aí. Então, quando se fala de uma assembleia, é porque tem dezenas, centenas ou milhares de sócios. O conselho de administração vai ter vários conselheiros. A diretoria pode ter um diretor, mais 2, 3, 4, vai depender do que o estatuto disser.
O Conselho Fiscal também tem que analisar o que a lei e o que o Estatuto diz, como é que se elege o Conselho Fiscal, quantos membros são. Isso não faz sentido para pequenas, micro e médias empresas, certo? Por isso que se diz que SA é sempre companhia ou empresa ou sociedade anônima, empresarial, grande, por conta dessa estrutura obrigatória. Os dois tipos de SA, que já foi falado também, temos aí as de capital aberto e temos as de capital fechado. Quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade aí, tá certo? É só me chamar. As de capital aberto, também chamadas companhias abertas, são aquelas que têm as ações comercializadas na Bolsa de Valores. Por que são abertas? Porque qualquer pessoa compra. Independente de quem é, da nacionalidade, da origem, do conhecimento, da formação, tem dinheiro e quer comprar as ações, compra. Basta ir à Bolsa de Valores. Só isso. Para que uma sociedade anônima tenha o capital aberto, ou seja, negociado na Bolsa de Valores, precisa ter da autorização da CVM, tá? A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, uma autarquia federal, portanto, faz parte da administração pública indireta, é um órgão público, não é uma empresa, não é uma entidade de direito privado. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é quem regulamenta o mercado de valores mobiliários no Brasil. E por que as sociedades anônimas, se quiserem negociar na Bolsa de Valores, precisam de autorização da CVM? Porque a lei assim diz, e porque as ações da SA, que representam pequenas frações iguais do capital social, são consideradas títulos de crédito. Títulos de crédito são valores mobiliários. Esses valores mobiliários, assim chamados, nada tem a ver com mobília, tá, pessoal? Não tem nada, valor mobiliário não tem nada a ver com os móveis, com as cadeiras, com as mesas, com os computadores. Valores mobiliários são chamados os títulos de crédito. Título de crédito é qualquer documento que dá ao titular dele um crédito a receber perante a determinada pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado. O cheque, por exemplo, é um título de crédito. A nota promissória é um título de crédito. As ações são títulos de crédito. As debêntures são títulos de crédito. Tá certo? Então, se quiserem comercializar suas ações na Bolsa de Valores, vão precisar da autorização da CVM, certo? As de capital fechado não têm as ações comercializadas na Bolsa de Valores. Elas são comercializadas por intermediários que não vendem as ações na Bolsa. Elas não têm autorização para vender as suas ações na Bolsa. Elas não têm porque a CVM não deu ou porque geralmente é porque elas não querem. Elas próprias não querem pedir essa autorização. Porque são companhias fechadas, são companhias familiares que não querem uma quantidade gigantesca de sócios novos comprando ações. Elas preferem manter as ações dentro do controle da própria família e não querem, então, pulverizar essas ações para qualquer um na Bolsa de Valores. Geralmente são grandes empresas familiares que, assim, querem manter o controle societário dentro da própria família, certo? A constituição de uma sociedade anônima. Temos aí os requisitos preliminares. A subscrição da integralidade das ações. Pessoal, subscrição eu já disse 200 vezes o que é, não vou repetir. É só voltar lá que está nas aulas passadas. A sociedade anônima pode começar a funcionar com o capital parcialmente subscrito, ou seja, com ações que ninguém está querendo comprar, ninguém se comprometeu a comprar. Ela pode começar a funcionar assim? Pode não. Olha o que está escrito aí.
subscrição da integralidade das ações. Tem que estar 100% vendidas, integralizadas. Aliás, subscritas. Mas precisa estar efetivamente integralizado tudo? Não, basta, segundo a lei, ter a integralização de 10% dessas ações em dinheiro. Professor. Oi. Licença. Oi. Então, quer dizer que nem todas as SAs obrigatoriamente têm que estar com suas ações na Bolsa de Valores? Exatamente. Tem ações que têm companhias ou sociedades anônimas, que são a mesma coisa, né? Que têm as ações vendidas na Bolsa de Valores, aí elas são as de capital aberto, tem autorização da CVM e qualquer pessoa compra. Por isso o capital é aberto. E tem aquelas que não vendem as ações na Bolsa de Valores. Elas só vendem as ações por meio de intermediários específicos para pessoas específicas convidadas. Elas não querem vender para qualquer pessoa. Porque uma companhia que tem as ações vendidas na Bolsa de Valores, o capital dela fica pulverizado. Quem quiser comprar, compra. Então, ela pode passar a ter dezenas, centenas, milhares de sócios. E tem empresas que não querem isso. Elas querem manter ali o capital aberto, aliás, o capital, as ações vendidas, mas não abertamente. Querem apenas para um grupo, um pequeno grupo de convidados, que eles mesmos decidem quem são dentro do seu estatuto. Então, só aqueles ali vão poder comprar as ações. Portanto, a quantidade de sócios acionistas é muito menor na de capital fechado do que na de capital aberto. Quem é que decide? A própria sociedade. Lembrando que se ela quiser abrir o capital, lançando ações na Bolsa de Valores, a IPO, né? Que eu até esqueci o significado da sigla em inglês agora. Quem quiser olhar aí o que é IPO, né? IPO, o significado da IPO. Deixa eu olhar aqui se eu descubro rapidamente aqui que me falhou a memória. IPO, deixa eu ver se aparece aqui. Tá. Initial Public Offering. Ou seja, oferta pública inicial, certo? É isso que significa IPO, que são as letras IPO, Initial Public Offering. Quando vocês ouvirem aí nos jornais, nos noticiários, dizendo que a empresa fez um IPO, o que aconteceu? Ela fez uma Initial Public Offering. De quê? Oferta de quê? De ações. Ela é capital fechado. Recebeu a autorização da CVM, pediu e recebeu a autorização da CVM e agora está vendendo as ações na Bolsa de Valores. Aí, se ela tinha, sei lá, 50 sócios acionistas, agora ela pode ter 500, 1.000, 5.000, só Deus sabe. Porque vão ser vendidas na Bolsa de Valores. Respondeu aí a pergunta? Deixa eu ver aqui, o que o chat diz aqui. O Jair está dizendo que estava travando aí, né? O meu acho que foi normal aqui. Espero que esteja normal aí. Você conseguiu entender, Jair? Eu preciso... Foi só um engato, está normal já. Jair conseguiu entender? Você conseguiu, né? Certo. Então, vamos lá. Continuando aqui. Integralização de pelo menos 10% do capital. Pessoal, o que é integralizar o capital? Vou dizer de novo, né? Integralizar significa efetivamente pagar aquilo que você prometeu. Tirar o dinheiro correspondente às ações que você comprou, tirar da sua conta e passar para a conta da SA. Aí você pagou de verdade. Tem que ter a integralização de pelo menos 10% das ações da SA em dinheiro, que deve ser depositado no Banco do Brasil ou em algum outro banco
autorizado pela CVM. Por que pelo menos 10% do capital? Porque seria o mínimo de capital inicial para ela começar a funcionar. E os outros 90%? Aí eles vão ser integralizados no decorrer dos exercícios, conforme esteja estipulado no estatuto da própria SA. Que aí só pesquisando o que diz lá, tá certo? Então, temos aí a letra A, a letra B e C, que eu falei, né? A subscrição pública, isso aqui está repetido, está escrito apenas de uma forma melhor, vocês podem ler depois. A subscrição também eu já expliquei, está apenas escrito aí de uma forma melhor, para facilitar. E supondo que passaram por esses requisitos aí, preliminares, aí então tem ainda umas obrigações complementares. O arquivamento dos atos constitutivos na junta comercial. Toda empresa não tem que ser registrada? Existe alguma empresa sem registro? Existe algum empresário ou alguma empresa que possa funcionar sem registro? O que vocês já acham aí, pessoal? Existe algum tipo de empresa? Formalmente Antônio, não, né? Totalmente não, né? Formalmente, assim, legalmente falando, né? Com amparo legal, não, mas pode existir, mas de forma ilegal a margem, né? Isso. Tá certo isso aí, né? Só será a irregular, segundo o Arthur, que está certo, né, Arthur? Se não houver o registro, ela será irregular. Aí o camelô, que é uma espécie de microempreendedor individual, se ele está lá na rua, ele não tem inscrição, ele não tem alvará, não tem autorização e está na rua aí. Mas é irregular. Então, só quer dizer que a maioria dos ambulantes que tem aí são irregulares? São. A maioria é irregular. E aí, então... E aí, como é que faz, professor? Vai na irregularidade. E aí, o que acontece quando a pessoa trabalha na irregularidade? Dos dois, um. Ou ela vai estar correndo risco toda hora de ter o seu material apreendido, de receber... se a polícia aparecer, leva toda a mercadoria, vai ficar levando carreira no meio da rua, como diz, né? Dá os gritos lá, povo, ó o rapa. Aí sai todo mundo correndo, né? E se o rapa pegar, aí vai apreender carrinho, mercadoria, acontece frequentemente já, né? E pode haver alguma espécie de processo ou multa em cima da pessoa responsável, certo? Portanto, o ideal é que seja regulamentado, regularizado. Só que vocês sabem que a prefeitura não tem vaga formal para todo mundo que quer trabalhar como ambulante. E é justamente por isso que a quantidade de ambulantes de forma irregular é gigantesca, né? Eu não estou vendo a minha tela aparecendo aqui, rapaz. Será que esse negócio está gravando ou vai me deixar na mão de novo? Porque tá aparecendo para... Tá aparecendo. Tá aparecendo aí, pessoal, a tela? Tá, sim. Tá, né? Aqui, rapaz, essas coisas não são tão confiáveis, né? Porque para mim tá aqui no escuro, né? E vocês, como eu falei, a aula passada, quem chegou depois, eu falei por 1 hora e de 1 hora só gravou 10 minutos. Eu passei 40 minutos feito otário aqui falando sozinho para ninguém e sem ser gravado, né? Então, vamos torcer aí para dar tudo certo. Requisitos complementares. O arquivamento na junta comercial do ato constitutivo. Como se chama o ato constitutivo de uma sociedade anônima? É contrato social? Não. É o que, então? É estatuto. Qual é a diferença? Eles fazem a mesma coisa, pessoal. A função é a mesma. Tem tudo o que tem no estatuto, tem no contrato social. Só que o estatuto geralmente significa dizer que é um documento muito maior. Tá certo? Mas seria o equivalente ao contrato social. Então, tem que ter o arquivamento dos atos constitutivos, que é o estatuto, na junta comercial. Tem que ter a publicação do seu ato constitutivo, que são os estatutos, nos sítios eletrônicos.
Aí a pessoa pega e lê aqui, sítios eletrônicos. Às vezes o pessoal está tão acostumado com outros termos que fala, professor, sítios eletrônicos são os sítios onde tem as raves, né? Que a gente vai no final de semana. Não, né, pessoal? Os sítios eletrônicos são os sites mesmo, né? Só que ficou tão conhecido como site que a gente nem sabe o nome em português que é sítio. Fala aí, Jairo. Estou vendo aqui que o Jairo está digitando alguma coisa aí. Quer perguntar? Fica à vontade. Professor, a gente vê as empresas mudando de, tipo assim, Eireli para LTDA, entendeu? Tem como voltar, tipo assim, de SA para outra menor? Sempre tem como voltar, tá certo? Desde que você faça toda a transformação, tanto na junta comercial quanto de estrutura, né? Porque, por exemplo, se você é uma SA e quer voltar a ser uma limitada, na limitada não existe Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral Extraordinária, Conselho Administrativo. Quer dizer, pode até escolher, pode até existir, mas não obrigatoriamente. Aí você provavelmente vai diminuir a estrutura dela e vai ter que registrar na junta comercial a transformação dela de SA para limitada, mas pode. O movimento de um lado para o outro sempre pode, desde que você satisfaça os requisitos da lei e regularize isso na junta comercial, certo? Mas sempre pode, viu? Então tem que publicar os estatutos no site da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, que é essa entidade, autarquia federal que organiza o mercado de valores imobiliários. Exemplos de valores imobiliários: todos os títulos de crédito, as ações, as debêntures, os bônus de subscrição, cheques, notas promissórias e assim por diante. São documentos, são títulos de crédito, são os valores imobiliários, certo? Então, feito esse registro aí, pessoal, nós vamos analisar esse registro aqui. Obviamente, isso aqui está ultra mega reduzido, né? Se você quiser saber como é isso aqui, aí você vai para a lei da sociedade anônima, que é uma lei gigantesca, né? E que nós não vamos adentrar muito nela, nós estamos tendo aqui somente as noções, porque realmente é um negócio extremamente complexo, é tanto que, como eu falei, existem empresas de consultoria, prestação de serviço, que são dedicadas exclusivamente à constituição de SAs, de tão complexo que aquilo ali é. Tá? O capital social da sociedade anônima. O que é o capital social, pessoal? Ou capital inicial? O capital social é o dinheiro da sociedade, é o capital que a sociedade tem, que é a contribuição que os acionistas tiram do seu patrimônio e dão para o patrimônio da sociedade anônima para que ela possa funcionar. E o capital da sociedade anônima é sempre dividido em parcelas iguais, isso eu estou repetindo, que se chamam ações. As ações representam pequenas frações do capital social de uma sociedade anônima, tá certo? Que estão, e portanto, a serem adquiridos pelos acionistas, que vão pagar o respectivo valor, que vão tirar o dinheiro da sua conta e vão passar para a conta da SA, assim passam a ser acionistas da SA, e a SA vai ter o dinheiro respectivo ao pagamento para funcionar. É assim que vai acontecendo. Os tipos de capital aí. Nós já falamos, pessoal, lá na limitada do capital subscrito, eu não vou repetir. Nós já falamos de capital integralizado, eu não vou repetir. Mas está aí, né? Os sócios da sociedade anônima. Temos alguns tipos de sócios aí. Por exemplo, os majoritários. São sócios controladores. Quem são os sócios majoritários? São os que controlam a sociedade anônima, porque eles são detentores da maior quantidade de ações que dão direito a voto, porque nem toda ação dá direito a voto.
dentro da sociedade anônima. Então, é o que, por exemplo, salvo engano, foi isso que o Elon Musk fez com o Twitter, né? Ele comprou ações suficientes para se tornar o maior acionista e agora ele vai impor os desejos, entre aspas, né? Os direcionamentos, o pensamento dele nas Assembleias Gerais, quando houver a votação. Vai ser difícil a vontade dele não prevalecer. Ele será o gestor controlador da sociedade anônima, que pode ser pessoa física ou jurídica. No caso dele, eu não sei se ele comprou como pessoa física ou se foi alguma empresa dele, pessoa jurídica, que comprou. E aí ele deverá utilizar o poder que ele adquiriu para realizar o que está escrito no estatuto da sociedade empresarial, tá certo? Que é realizar o objeto social, cumprindo a lei, cumprindo todo o estatuto. Se não houver o respeito ao estatuto e à lei, aí tem uma irregularidade aí. Qual pode ser a consequência disso? Aquele sócio controlador que poderia ter a responsabilidade limitada, ele poderá ter a responsabilidade ilimitada e responder pelo uso, exercício abusivo. Se tiver causado algum prejuízo, ele poderá responder com patrimônio pessoal. Aí a responsabilidade vai deixar de ser limitada e vai virar ilimitada. Os sócios minoritários são aqueles que não têm ações com direito a voto suficiente para impor o seu desejo nas votações, nas assembleias gerais. E aí, então, eles têm direito de voto, eles têm direito de participar, eles têm direito de fiscalizar, de receber dividendos quando houver a distribuição de lucro, mas eles não vão conseguir impor a vontade, os seus pensamentos nas assembleias, porque não tem ações suficientes com direito a voto para competir com os sócios controladores, certo? Mas eles vão votar também, só que não vão conseguir impor sua vontade. Temos aí a categoria do sócio dissidente. Pessoal, o sócio dissidente é aquele que ficou insatisfeito com a decisão dos majoritários, ou com a decisão dos majoritários. Ele está inconformado, olha aqui, com a deliberação da maioria. E então, vamos supor que eu sou sócio acionista de uma SA qualquer aí, de uma fábrica de calçados. E aí, na Assembleia Geral, resolve-se que, por votação, que aquela SA não vai mais produzir calçados. Ele agora vai produzir calças de couro. E eu não concordo com isso. Não concordo com essa mudança do objeto. Eu quero que continue produzindo e vendendo calçados. Mas perdi na Assembleia Geral, eu não consegui impor esse meu desejo. Quem impôs foram os sócios majoritários. Aí eu perdi. Se eu fiquei insatisfeito, eu sou obrigado a ficar dentro de uma sociedade que eu não quero mais ficar, porque ela mudou o objeto? Não. Eu serei considerado sócio dissidente, e então a própria lei da SA prevê o direito de retirada. Está aí na apostila, ó. Direito de recesso ou de retirada. E aí, o que significa isso? Significa dizer que, da forma que disser o estatuto, o sócio dissidente, que é o que discordou da mudança grave que ocorreu na SA, vai lá e diz, olha, eu não concordo, mas como eu não pude impor a minha vontade, eu quero então sair da SA. Conforme a lei da SA, artigo tal, eu quero exercer o direito de retirada. E aí, a própria sociedade anônima vai ter que avaliar quanto vale as ações que ele tem e pagar o valor dessas ações para comprar de volta as ações, devolver o dinheiro dele e ele ir embora
e ele deixa de ser sócio da SA. Aí ele se retirou. Isso aí é o direito de retirada, que a própria lei diz que o sócio insatisfeito com a mudança pode exercer, também chamado de direito de recesso. Aí eu já vi os artistas, né? Os artistas que não assistiam às aulas, lógico que isso não acontece, né, pessoal? Todo mundo assistindo todas as aulas com a maior atenção, maior interesse. Aí, quando as aulas presenciais ainda existiam, vocês sabem, né, que teve uma época na vida que existia aula presencial. Há muitos séculos atrás existiu aula presencial. Aí a pessoa nunca participava das aulas. Aí vem uma pergunta lá. Explique no contexto da sociedade anônima o que é o direito de recesso e quando pode ser exercido. Rapaz, aí aparecia aquelas autarquias do conhecimento que nunca assistiram a aula, mas que tinham o poder do enchimento de linguiça. Aí escreviam lá, conforme a lei das sociedades anônimas, o direito de recesso é um direito do trabalhador de ter férias todo ano. Todo trabalhador tem direito, conforme a Constituição, a ter férias de pelo menos 30 dias por ano, ter um recesso do seu trabalho. Rapaz, escrevia meia página, né? E não tem nada a ver esse direito de recesso com um recesso no sentido de férias, né? Resposta errada, 0. Professor, escrevi meia página aí do direito de recesso. Amigo, você escreveu, não tem nada a ver com o direito de recesso. Mas isso aí foi num passado longínquo, né? Que dizem que algum dia vai voltar a ter aula particular, né? Particular não, é presencial, né? Aí vamos ver o que vai acontecer, se os artistas vão aparecer de novo aí. E aí você que vai exercer o direito de recesso, não precisará procurar um comprador para as ações. A própria companhia é quem vai pagar, porque a lei assim diz. Então, fica mais fácil de vender, né? E aí vai ter que olhar lá o que o estatuto diz, como é que se avalia o valor dessas ações que vão ser recompradas, reembolsadas. Se vai ser pelo valor patrimonial, pelo valor de mercado, pelo valor econômico, que mais na frente nós vamos ver o que é cada um desses valores aí. E o sócio remisso? O que é sócio remisso? É aquele que subscreveu as ações e nunca integralizou. Ou seja, disse que ia pagar, mas nunca pagou. E aí, se ele nunca pagou, ele é devedor para a própria sociedade anônima. E aí, então, pode ser cobrado dele valor atualizado, mais encargos decorrentes do atraso. E se ele não pagar, aquilo ali ou pode ser cobrado judicialmente, e aí vai sair mais caro ainda, ou as suas ações podem ser leiloadas na Bolsa de Valores, para pagar o prejuízo, pagar o valor que ele nunca pagou, e aí ele vai ser expulso da sociedade anônima. Certo? Os direitos dos sócios, pessoal, dos sócios acionistas. Direitos dos sócios acionistas. Olha aí, tanto os majoritários quanto os minoritários têm direitos e deveres, certo? Quem integralizou as ações? Aliás, dever de integralizar as ações que subscreveu, todos têm, majoritário ou minoritário. Dever de votar no interesse da companhia, aqueles que têm direito a voto, devem exercer o direito em favor do que diz o estatuto. Direito de participação nos resultados sociais. Quais são os possíveis resultados sociais? Lucro ou prejuízo? Na verdade, aqui o que vai importar é o lucro, né? Se tiver lucro, a divisão do lucro, que se chama dividendos, distribuição de dividendos, todos os acionistas vão ter que receber na proporção das ações que eles são titulares. Direito de participar do acervo da companhia em caso de liquidação. Ou seja, a companhia vai se acabar,
vai ser liquidada tudo que ela tem, vão pagar os credores, vão pagar todas as dívidas, e o que sobrar, se sobrar, vai ser dividido entre os acionistas, proporcionalmente à quantidade de ações que cada acionista é titular. Direito de fiscalizar a gestão é para cá, qualquer acionista tem. Majoritário ou minoritário, com direito a voto ou sem direito a voto. Direito de preferência na subscrição de novas ações. Os que já são acionistas vão ter esse direito. Uma preferência, pode comprar antes de quem não é acionista. Direito de retirada, que é o direito de recesso, já foi explicado. E aí tem essa observação aí que eu já falei, que o direito a voto não é um direito essencial. Tem acionista, que é dono de ação, que dá direito a voto, e tem ação que não dá direito a voto. Quando nós virmos aí os tipos de ação da SA, que está mais à frente, nós ainda não vimos isso, aí nós vamos falar quais são as que dão esses direitos, tá certo? E aí, povos e povas, tudo sob controle aí? Alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa? Nada a declarar, né? Então, vamos para frente aí. Tudo tranquilo, professor. Bom, Deixa bem claro oi. também. Tudo tranquilo, assim, o texto é bem simples também, não tem... Se tiver alguma dúvida, é uma coisa que for ter mais para frente, mas agora está tudo sob controle. Tranquilo, tá certo. Só lembrando a vocês que vocês sempre podem parar a aula na hora que quiserem, e se surgir dúvida depois, eu estou disponível aí a qualquer horário, tanto pelo WhatsApp como pelo e-mail. Não vou dizer que eu vou responder na mesma hora, né? Mas disponível eu estou. Vocês podem mandar as dúvidas aí. As dívidas não, tá? Dívida não mandem para mim, não. Mas dúvida podem mandar, tá certo? Como eu falei para vocês, pessoal, a lei da SA... Não, Jário, eu recebo boleto, mas eu recebo os meus, né? E pago. Aí receber boleto dos outros ainda não, a não ser que tu fosse aí minha namorada, tal, mas aí Jairo, né? É difícil eu namorar com uma mulher com o nome de Jairo, aí ficou difícil, viu, Jairo? Não vai dar certo, não. Pula essa parte aí, viu? Pula essa parte aí, tá certo? Hoje em dia a gente pode nem brincar muito, né? Porque senão alguém pega aí um pedaço só, um pedacinho assim do que foi falado na aula e bota lá. Professor da Universidade Federal do Mossoró disse que não sei o que não sei o que. É um absurdo. Aí eu tenho que ter cuidado com as brincadeiras, né? Porque senão posso ser taxado aí, né? De qualquer coisa aí, cancelado. Vamos lá para frente, né? Órgãos aí, pessoal. Vamos ver os órgãos um a um, tá? Assembleia Geral. Assembleia Geral, pessoal, é o principal órgão e é obrigatório em todas as sociedades anônimas. É o mais importante, é o mais poderoso. Porque é ele quem vai decidir os rumos da sociedade anônima. E se está dizendo Assembleia, é porque tem uma grande quantidade de sócios a participar, alguns votando e outros apenas acompanhando. Certo? Então, encontram-se aí na Assembleia Geral os acionistas com e sem direito a voto. Tá certo? Tem aí capacidades poderosas, como, por exemplo, reformar o próprio estatuto da sociedade, ó, eleger e destituir a qualquer tempo os administradores e fiscais da companhia. Exemplos aí do poder da Assembleia Geral. A Assembleia Geral, pessoal, ela é dividida em dois tipos de Assembleia. A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária. Aí você pode pensar que a Assembleia Geral Ordinária, a AGO, ela é menos forte e a Assembleia Geral Extraordinária é mais forte ainda, né? Mas não é não, viu? O nome aí engana. A Assembleia Geral Ordinária é chamada de ordinária, não porque ela é vagabunda, pilantra, sem vergonha, cachaceira, não, ordinária.
Não é ordinária nesse sentido aí, não. Ela é ordinária porque ela tem que existir. Pelo menos uma vez por ano, conforme a lei da SA, ela tem que existir. Já a extraordinária, ela pode não acontecer. A extraordinária, pessoal, ela vai ser convocada quando houver uma urgência e não puder esperar a ordinária que já tem uma data certa. Vamos trazer isso para uma coisa mais simples, para vocês não esquecerem mais. Vocês aí que moram em condomínio, né, de casas ou de apartamentos. Acredito que algumas pessoas aí moraram ou moram em condomínio. Condomínio edilício, né, que chama, de casas e apartamentos. E lá tem também assembleias, né, onde os condôminos são chamados a votar a favor de determinada proposta e determinada mudança. Isso aí é um ótimo exemplo para você comparar com o funcionamento de uma sociedade anônima, das assembleias. De tantos em tantos tempos, tem uma assembleia do condomínio, certo? Mas eu vou dar um exemplo aqui, também em condomínio, não em empresa, porque eu acho que facilita para você memorizar. Eu morei em Mossoró, num condomínio chamado Portal da Resistência. Alguém aí conhece o Portal da Resistência, ou mora lá, ou morou? Eu já morei lá. E aí, pessoal, conhece, né, Línica? Muitos estudantes moram lá, né, no Portal. Na época, pessoal, uma galerinha lá resolveu fazer uma festinha lá na área de lazer. E eram estudantes, certo? E a boa parte lá era estudante da UFES. E eles fizeram uma festinha lá na área de lazer, e a festinha foi um pouco mais do que uma festinha. Depois encontraram lá eu não vou nem dizer o que encontraram, porque podem reclamar aí do que encontraram e podem pegar o pedaço do vídeo e tirar do contexto, né? Mas encontraram coisas usadas, boiando na piscina, a água da piscina ficou amarela, teve gente que não teve tempo de ir no banheiro e fez os serviços fora do banheiro, fora do vaso sanitário, e teve gente que estava praticando a biologia humana, testando, estudando a biologia humana reprodutiva lá na festinha. Menino, foi uma confusão tão grande, uma destruição tão grande, que não pôde aguardar. Rapaz, eu não fui para a festa, ó, Jair, tu acredita, rapaz? O Jair está perguntando aí se eu fui também para a festa. Fui não, ó. Fui não, e nem dá para ir, né? Porque senão iam filmar, iam dizer, ai, professor da universidade participando de uma festa dessa, que não é nem festa, o nome disso é outra coisa, começa com O e um R, né? Aí, infelizmente, a gente tem que ter esses cuidados aí, mas que eu gostaria de ter participado, viu, Jair? Eu só não iria fazer o que fizeram, né? Mas eu iria participar até certo ponto. E aí, pessoal, não pôde aguardar a Assembleia Geral do Condomínio, foi convocada uma Assembleia Geral extraordinária. Portanto, pessoal, a Assembleia Geral extraordinária é quando não pode esperar o que vai ser resolvido na ordinária. Aí convoca e, só para finalizar esse exemplo aí, foi convocada uma Assembleia Geral extraordinária e os estudantes foram convidados a se retirar do condomínio para evitar multa e para evitar um processo maior. E aí eles resolveram sair mesmo e eles saíram do condomínio. Porque senão ia complicar ainda mais para eles, com multa e com não sei mais lá o quê. E aí foi assim, vocês perderam. Olha essa festinha, pessoal. Quando for fazer lá, Línica, você for fazer uma festinha dessa aí, avisa aí, tá? Avisa aí se eu puder. Na hora. Se eu puder ir, eu vou. Eu boto aí uma máscara aqui e outra nos olhos, para não ser reconhecido, e eu vou lá. Máscara, boné e óculos escuros, aí ninguém vê, não. Pronto, à noite mesmo, máscara, boné, óculos escuros e tudo, dá para participar, né? Pronto. E aí, pessoal, tá falado aí que, na verdade, as duas podem fazer basicamente a mesma coisa, com essa diferença que eu falei aí
de que a extraordinária é porque não pôde aguardar a ordinária, certo? Conselho administrativo, órgão obrigatório no caso de sociedade de capital aberto e facultativo nas de capital fechado. Não é obrigatório nas de capital fechado. Por que é obrigatório nas de capital aberto e nas de fechado não? Porque de capital aberto, pessoal, a amplitude de pessoas que pode comprar é quase infinita. Então, se houver um prejuízo, o prejuízo é muito maior. Pode ser muito maior. Então, coloca-se obrigatoriamente nas de capital aberto um conselho administrativo para tentar evitar algum tipo de fraude ou desvio, tá certo? Eles vão fixar a orientação geral dos negócios, a administração da empresa. A diretoria é órgão obrigatório também, que é o órgão que vai representar legalmente a companhia na execução do que o estatuto diz, do que a Assembleia determinou. A diretoria é a que os diretores são os que vão botar a mão na massa, vão efetivamente trabalhar lá para que a empresa funcione, dê certo, cumpra o estatuto, cumpra a lei, cumpra as determinações, seja lucrativa, divida o lucro em dividendo, distribua os dividendos dos lucros e assim ela vai crescendo. É aquela pessoa que vai estar lá fiscalizando, checando, dando entrevista, assinando documento, representando a empresa judicialmente e extrajudicialmente, é o diretor, tá certo? Os diretores não precisam ser obrigatoriamente acionistas. Um diretor pode ser contratado de fora, sem ser acionista. São aqueles executivos, pessoal, que são contratados a preço de ouro, né? Vocês sabem que, por exemplo, teve uma época aí que as empresas produtoras de carro do ramo automobilístico, a Ford tentava tomar o diretor, o CEO da Volkswagen. A Volkswagen tentava tomar o da Fiat, enfim, o que tivesse mais sucesso. E para isso ofertava pagar salários milionários mensais, mais jatinho, mais apartamento, mais participação nos lucros, e assim vai. Então, esses diretores aí são aqueles grandes executivos, que, se for de grande empresa, vai ter todo esse pagamento direto e indireto. Como, por exemplo, você ter lá um jatinho à sua disposição, porque você está lá em João Pessoa e quer passar o final de semana lá em Mossoró. Quer esquiar no frio de Mossoró. Aí você pega o jatinho e vai. Logicamente, eu estou exagerando, estou brincando, né? Mas é mais ou menos isso aí. Os membros membros da diretoria não podem ser pessoas jurídicas. Porque pessoa jurídica pode ser composta por mais dezenas de pessoas físicas ou jurídicas. Então, eles querem uma pessoa física na diretoria. Eles são eleitos pelo Conselho da Administração e podem ser também destituídos se o seu trabalho for insatisfatório. Tá certo? Vamos ver aqui. Só para finalizar a aula de hoje, pessoal, que eu já sei que está ficando cansativa, vamos analisar o último órgão aí. O Conselho Fiscal. O nome já está dizendo, é um órgão formado por várias pessoas, por isso é um conselho, né? Toda vez que houver um órgão chamado conselho, você já sabe que não é formado por uma pessoa. Ele é um órgão composto por várias pessoas. Destinado, se ele é fiscal, ele vai fazer o quê? Fiscalizar o andamento dos negócios, o cumprimento do estatuto, o cumprimento da lei, e vai manifestar se caso ele identifique algum desvio, tá certo? Então, aqui não tem muito o que explicar. Ele vai se manifestar por meio de parecer, quando houver a necessidade, a identificação de alguma correção a ser feita. O que é um parecer? Parecer é um tipo de documento onde formalmente se escreve a opinião acerca de algum acontecimento. O parecer pode ser jurídico, pode não ser jurídico. Pode ser um parecer técnico, por exemplo, de um contador, de um engenheiro, e assim por diante. Certo? Compete-lhe, então, o Conselho Fiscal
fiscalizar, tá certo? E o estatuto vai dizer o funcionamento dele. Aqui, pessoal, nós finalizamos os órgãos da SA. E aí nós vamos analisar, a partir da próxima aula, os títulos emitidos pelas sociedades anônimas, que são os tais valores mobiliários, tá certo? Jário, lá nas Malvinas, né? Lá nas Malvinas, o que mesmo, hein, Jário? Explica aí, eu fiquei sem entender agora, ó. Pega o áudio aí, me explica aí, se quiser. Veio não, a explicação do Jair não veio não. Ah, esquiar, tá certo. Tá certo, Jair. Esquiar nas Malvinas levando bala, né? Pessoal, então, finalizando aqui a aula de hoje, tá certo? Nós temos ainda bastantes aulas suficientes, mais do que suficiente pela frente. Então, a aula de hoje foi longa até, nós podemos até reduzir para que elas fiquem mais palatáveis, porque temos tempo suficiente aí, ok? Então, eu finalizo aqui. Espero que tenha sido tudo gravado, nada perdido, para eu disponibilizar amanhã para vocês o link, para quem não assistiu. Então, agradeço a vocês a atenção, desejo aí uma boa semana, uma boa noite, e qualquer coisa, estou aqui à disposição, vocês entram em contato comigo, tá? Finalizando aqui a aula, um abraço para todo mundo. Tudo de bom. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.